Glórias a Deus nas alturas e paz diante de nós, queridos, amados irmãos e amigos. Você já se inscreveu no canal? Ô irmão, se inscreve aí, aqui embaixo, ó. Se inscreva, ative o sininho, sim, para você ficar ligadinho aqui no canal. O canal da Igreja Apostólica Semeando Unção, aqui ó, canal Semeando Unção, faça parte dessa família. Estamos na leitura do livro do Apocalipse. Sim, nós falamos já de vários capítulos, chegamos agora no capítulo 20 e tem a sua revelação, a sua importância, tem a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Agora você que está aqui no canal, por favor, permaneça aqui nesse vídeo, vamos assistir até o final? Vamos lá, irmãos, vamos para o livro do Apocalipse, vamos ler o versículo 1 do capítulo 1, diz assim, ó, acompanha comigo aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a tradução ACF, vamos ver o que está escrito aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Veja que no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para os seus seguidores, para aqueles que os amam, para aqueles que desejam a sua salvação. E isso é muito importante, porque eu sei que você deseja a salvação. Agora vamos para o capítulo 20, onde nós iremos fazer a leitura desse capítulo. Vamos lá, meus queridos? Vamos lá, presta bem atenção. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até os 1000 anos se acabem. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentados-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estava diante de Deus, e abriu-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrita nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E foi lançado no lago de fogo. Isso no versículo 15. Então, Apocalipse capítulo 20 tem do primeiro versículo até o versículo 15. E é de suma importância que você possa prestar atenção no que eu vou te dizer, porque assim, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 20, diz que um anjo tem a chave da cadeia nas mãos, e ele tem o domínio da cadeia. Isso está escrito no primeiro versículo de Apocalipse 20. Se você analisar e ler agora comigo, se você anota aí, pega uma caneta, pegue também um papel. Aqui, ó, pega um papel e uma caneta aí. Pega um papel, algo para riscar no papel e vamos adiante. No livro de Atos, capítulo 16, diz que Paulo e Silas estavam numa prisão. E, tornando-se a realidade da prisão, Paulo e Silas estavam machucados, feridos, mas o poder de Deus fez que Paulo e Silas se tornassem amigos do carcereiro, porque o carcereiro ia tirar a vida e Paulo disse, não faça isso, e Paulo pregou a verdade, o testemunho de Jesus para aquele homem virou amigo de Paulo. Em Gênesis capítulo 40, diz que José foi preso, José estava preso, e na prisão, José se tornou chefe do cárcere, tornando ele o cabeça. Por quê? Porque Deus tornou isso possível. Por quê? Porque os filhos de Deus, os nascidos de Deus, vencem o mundo. Assim damos para entender o quê? Que temos que ser amigo de Deus para que esse anjo que tem a chave da mão, a chave da cadeia, não venha tornar nosso inimigo. Porque o inimigo de Deus é amigo de todos os anjos, é inimigo de todos os anjos. Então, aí dá para entender do versículo 1 de Apocalipse, capítulo 20, é só você ler Atos, capítulo 16 e Gênesis, capítulo 40. Dá para você entender como se tornar amigo dos anjos, conforme Deus, é óbvio. Vamos lá. Gênesis, capítulo... pulando para o capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. E o anjo prendeu o dragão e a antiga serpente. Quem é o dragão e a antiga serpente? Repito, anote aí. Primeiro Crônicas, capítulo 21, onde você vai ver, vai ler, vai entender, o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai entender que a serpente enganou Davi. Olha o que a serpente fez. A serpente pegou Davi, não entrou dentro de Davi, a serpente soprou nos ouvidos de Davi para Davi numerar o povo israelita. Disse Davi, eu procedi loucamente. Por que procedeu? Por que realizou? Por que fez loucamente? Porque o maligno soprou. Por que o maligno não entrou dentro de Davi? Porque o coração de Davi era um coração segundo de Deus. Mas mesmo assim, Satanás soprou nos ouvidos de Davi. Assim foi com Eva. Veja que Eva, a esposa de Adão, veja que a serpente não entrou, o dragão não entrou dentro do coração, nem da mente, nem do corpo de Eva, porque Eva era pura. Eva foi tirada da costela de Adão e feita pelas próprias mãos de Deus, pura, tornou-se pura. E o maligno não pôde adentrar, a ficar, a penetrar, a estar, a possuir a Eva, porque era pura. O que o dragão fez? O dragão fez que uma serpente viesse a falar, porque não tinha outro ser humano para eles usarem. Não tinha seres humanos sujos, porque o pecado não havia entrado no mundo ainda. Tinha ser humano, mas não tinha ser humano imundo, ao ponto de ser usado pela serpente. Não tinha um ser humano cheio da maldade. Aí o dragão usou o quê? Usou a serpente para falar com a Eva. E a Eva deu ouvido ao animal e tornou possível o pecado entrar no mundo. Porque
Por esse ato aconteceu a desobediência dos seres humanos e entrou o pecado no mundo. Entrando o pecado no mundo, você pode ler também Mateus capítulo 26. Agora em Mateus capítulo 26, Judas, com o seu coração mau, permitiu que a serpente e o dragão entrasse dentro dele. Veja que o Espírito entrou dentro de Judas. E nesse caso nós temos uma escolha. Nós temos a escolha de ser puro, nós temos a escolha de ouvir a voz do inimigo e lançar fora. Nós temos a escolha de fazer como Eva, ter o fruto na nossa frente e não possuir. E nós temos a escolha também de ser igual Judas, de dar o coração para quem nós quisermos dar. Então o coração é nosso. Nós escolhemos se damos para Deus ou se damos para as trevas. Judas escolheu a pior parte, ele deu o coração dele para as trevas. Aqui está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Esse dragão que seduziu Judas, seduziu Davi, seduziu Eva, agora está preso. Agora está preso, irmão. No versículo 3, traz uma realidade assim. E lançou fora e encerrou com selo. Lançou fora. Ora, irmão, se você ler João, anota aí, João capítulo 3 e Tessalonicenses capítulo 1. Vamos lá. João 3 e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Se você ler João 3 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, você vai perceber que a luz veio ao mundo e o povo, os seres humanos, preferiram as trevas. Por isso que eu falo que nós temos a capacidade de escolher o lado ao qual quer ficar. Em João 3 e Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, traz essa realidade, a escolha que temos. Vamos prosseguir. No versículo 4 do Apocalipse 20, no Apocalipse 4, versículo 20, nós temos algo importante, que é 1 Pedro, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 2. Cadê Pedro aqui? 1 João... 1 Pedro, está aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, aprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E chegado-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Veja que em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Deus dá um exemplo a quem você quer pertencer, aos homens ou a Deus, porque a Deus foi dado todo o poder. A Jesus Cristo foi dado todo o poder e autoridade, dado todo o poder para julgar as almas, dado todo o poder para julgar não só o passado, o presente e o futuro. Foi dado a Jesus. Por isso está escrito em 1 Pedro 2, versículo 4. Agora no versículo 5 e no versículo 6, diz a respeito dos mortos que reviveram. Dos mortos que reviveram. Está escrito no versículo 5 e no versículo 6. Você pode visualizar isso em Mateus capítulo 27. Aqui em Apocalipse 20, versículo 5 e versículo 6, fala que houve ressurreição. Os mortos ressuscitaram. Eu sou um pregador que falo que ressurreição já houve
está acontecendo nesse exato momento e vai acontecer em brevemente. Passado, presente e futuro. No passado já houve ressurreição. No presente está acontecendo ressurreição. E no futuro virá a ressurreição. Por quê? Porque é a vontade de Deus, meus irmãos. Veja em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, quando Jesus ressuscitou dos mortos, quando Jesus foi pendurado numa cruz, houve um grande terremoto, Mateus capítulo 27, e muitos corpos de santos, muitos santos foram vistos. Por quê? Porque ressuscitou. Em Mateus capítulo 17, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte e lá transfigurou, e lá apareceu quem? Elias, Abraão e Moisés, ressuscitados. Transfigurou-se o rosto diante de Cristo e diante de Pedro e os demais. Por quê? Porque Deus faz a hora que Ele quiser. Deus ressuscita alguém na hora que Ele quiser. Lá no começo da história da humanidade, lá em Gênesis capítulo 5, Enoque andou com Deus. Está escrito assim: Enoque andou com Deus e Deus levou ele para si. Lá no começo de Gênesis houve ressurreição. Enoque simplesmente foi para Deus. Então a ressurreição existe ontem, existe hoje, vai existir amanhã. Deus leva quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Só que tem um grande detalhe aí. Quando Jesus foi levantado na cruz, houve um grande terremoto. E ressuscitaram, apareceram os santos. Veja, os santos. Quando Jesus apareceu no monte, apareceram os corpos de quem? Dos santos, Elias, Abraão e Moisés. Quando lá em Gênesis Deus levou Enoque, porque Enoque andava com Deus. Você entendeu a diferença? Ressuscitou, houve ressurreição, houve salvação dos santos, aqueles que procuram andar com Deus. Vamos para o versículo 7. No versículo 7 de Apocalipse 20, fala a respeito do tormento que a besta, a serpente, o dragão e os seus seguidores está acontecendo com ele. A mesma coisa você vai visualizar lá em Mateus capítulo 8, versículo 29. Veja que o próprio demônio, o próprio espírito, o próprio dragão, a própria besta, o próprio mal falou que vieste nos atormentar antes do tempo. Veja que o próprio espírito falou para Jesus: olha, vieste nos atormentar antes do tempo. Você entendeu? Que até mesmo o espírito maldito e enganador sabe que ele está condenado. E você que tem a oportunidade nas mãos de aceitar Jesus Cristo não faz isso. Veja que o próprio mal sabe que há um tempo específico para ele. Vamos prosseguir. Você visualiza isso em Mateus capítulo 8, versículo 29, que é o mal falando que o tempo não é ainda dele e tal. Vamos lá. Em Apocalipse 20, versículo 8, fala dos filhos. Os filhos que venceu Gog e Magog. Gog e Magog significa o destruidor do caminho santo, os perseguidores dos santos, o perseguidor da verdade, o perseguidor, o destruidor da verdade. Então, em Apocalipse 20, versículo 8, você pode visualizar isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, fala a respeito dos que vence Gog e Magog. Aqueles que querem destruir a família para que não venha a nascer santos, mas sim nascer filhos imundos. Um exemplo, a humanidade hoje
ela quer destruir a família. Por quê? Uma vez que destrói o pai e a mãe, vai nascer que filhos que vai nascer? Uma vez que a mãe é dominada pelos vícios do entorpecentes, vício de todo que é tipo de coisas ruins, e o pai também é viciado em todas as coisas ruins, vai nascer o quê? Que filho que vai nascer? Então, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, nos dá a direção do que é Apocalipse 20, versículo 8. O nascimento de santos, filhos agradáveis diante da palavra de Deus. Vamos prosseguir. No versículo 9, agora de Apocalipse 20, no versículo 20, fala daqueles que não deram glórias a Deus. Aquelas criaturas que não deram glórias a Deus. Veja, irmãos, veja que quando Herodes, ele estava lá diante da multidão e ele disse assim, eu sou o governador de tudo. O povo que estava ali embaixo, aquele mesmo povo que mandaram matar Jesus, falaram, é o Deus, é como se fosse um Deus, fala como Deus. Herodes não deu glórias a Deus e não disse que a glória pertence a Deus. Entrou um verme em Herodes e o que aconteceu? Herodes morreu. Aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 9, observamos e percebemos que a criatura criada pelos homens, uma criatura que tem todo o poder nas mãos, poder da ciência, poder da inteligência humana, poder das religiões, poderes das forças armadas de todos os países, elas vão perseguir, essa grande criatura vai perseguir os santos, as igrejas, ao ponto de ao ponto de dominar todas as religiões. Essa criatura criada pelos homens vai chegar ao ponto que ela vai destruir todas as religiões. Destruir por quê? Porque ela não vai querer que ninguém adore nada. Você que adora alguma imagem, essa criatura não vai deixar você adorar mais imagem, não vai adorar mais nada. E essa criatura vai sentar-se na porta de Jerusalém, vai invadir a cidade e vai se declarar Deus. Vai dizer que só por ela é que deve se ajoelhar e adorar. Isso nós vemos aqui em Apocalipse 20, versículo 9. Mas você pode conferir isso em Atos capítulo 12, versículo 23. E você pode conferir também Mateus capítulo 16, do versículo 18, 19 e 20. O que está escrito em Mateus capítulo 16, 18, 19 e 20? Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Aqui em Apocalipse, versículo 9 do capítulo 20, diz que o mal, essa criatura que vai se colocar no lugar de Deus, essa criatura que vai perseguir as igrejas, que vai perseguir a religião, que vai perseguir tudo que é bom na terra e vai destruir. Deus vai descer fogo do céu e vai destruir essa criatura. Assim, irmão, está escrito e assim será. Assim será. Vamos para o versículo 10. No versículo 10, nós podemos ver que as coisas que essa criatura trouxe para enganar para enganar os seres humanos, você pode ler lá Jeremias 1, capítulo 1, versículo 19. Todos aqueles que se levantam contra Deus caem. Vamos dar um exemplo. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Porque eu, Senhor, sou todo-poderoso, e sobre mim não há outro. Jeremias diz, capítulo 1, versículo 29, que o Deus Todo-Poderoso, que tem todo poder, honra e glória. Isso significa que todos
todos o que se levanta contra Deus cai. É o que nós vemos aqui, é o que nós estamos visualizando no versículo 10 de Apocalipse 20. A besta se levantou, os falsos profetas se levantaram, o dragão se levantou, mas Jeremias capítulo 1, versículo 19 diz: todos que se levantam contra Deus caem. Vamos para o versículo 11. No versículo 11, diz que viu um grande templo, um grande trono branco, e em cuja presença fugiu o sol, Marte, lua, as estrelas, tudo fugiu diante da presença do trono branco, diante da presença do Todo-Poderoso Deus, Jeová, e do seu Filho Jesus. Você pode visualizar isso, irmão, lá em Isaías 40. Isaías, capítulo 40, versículo 10 ao 31. Isaías 40, do 10 ao 31, fala que ele vem, que o nosso Deus está vindo com todo o poder e autoridade para limpar, para transformar, para fazer igual o vaso que caiu e quebrou, para mudar tudo e tornar tudo santo e novo. Você pode também, visualizar em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Todo o poder e autoridade foi dada a Jesus, e Jesus vem. Quando Jesus vier com todo o poder e autoridade para renovar esse universo, esse planeta, essa terra, aí, irmão, até as estrelas fugirão, o sol perderá o seu brilho, a sua força, a lua ficará em trevas. Por quê? Porque se aproximou o dono de todas as coisas, o dono da vida, que é Jesus. Vamos lá, no versículo 12. No versículo 12 fala do conhecimento da vida. E os mortos e pequenos e grandes estavam diante de Deus, e abriu o livro da vida. Veja que em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, disse: e estava diante de Deus os pequenos e os grandes. Quando diz pequeno e grande, não está dizendo pequeno em estatura, ou grande em riqueza, ou pequeno em pobreza. Não, meus irmãos. A vida não se resume a isso. A vida se resume ao conhecimento. Por isso que está escrito em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Os grandes em conhecimento e os pequenos em conhecimento, porque a lei se julga mediante o conhecimento. Se você está no Brasil, você vai aqui no nosso continente, você vai lá na Argentina, a mesma lei que se opõe lá, não se coloca aqui. A mesma lei que se coloca no Paraguai não se coloca aqui no Brasil, porque cada um tem sua lei. E nós somos julgados conforme a lei de Deus, nós santos. Então isso significa conhecimento da lei de Deus. Quanto maior conhecimento, mais poder. Quanto mais poder, mais julgamento. Então você pode conferir isso em João 8:32, a respeito dos pequenos e grandes. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Depois de tanto conhecimento, depois de tanta verdade, vem a vida. Porque em Hebreus capítulo 5, versículo 12, Paulo chega e diz assim, Paulo diz: ô irmãos, vocês há tanto tempo vocês já ouviram a respeito da palavra, e vocês ainda são crianças. Vocês eram para ser mestres da lei, mas vocês ainda são crianças. Com tanto conhecimento que vocês têm, a mesma coisa é no julgamento de Deus. Os pequenos, aqueles que conhecem demais, aqueles que conhecem de tudo. Agora imagine hoje, tantas pessoas conhecem a Bíblia e mais conhecem, parece que eles mais se afastam de Deus. Eis aí o julgamento. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 fala a respeito das 10 virgens. Ora, 10 dessas virgens, 5 tinha tudo diante dos homens. Era virgem, era pura, mas faltava Deus.
As outras 5 era pura diante dos homens e também pura diante de Deus, ao ponto de não faltar o azeite. Então isso nos dá a entender que nós precisamos botar na balança o conhecimento que nós temos de Deus. Sim, irmãos. Porque muitas pessoas escutam, muitas pessoas estão nas suas religiões e sabe que o pregador, sabe que o seu líder religioso está mentindo e não faz nada. Traga o dízimo que a janela do céu vai abrir. Ô irmão, Romanos 10:4 diz que Cristo é o fim da lei. Traga, vem da sua casa e dá para mim. Ora, irmão, misericórdia quero, não sacrifício. Ora, joelha aqui numa imagem. Ora, irmão, não adorará só o Senhor teu Deus. Então, muito conhecimento, mas vazio de entendimento. É o que diz aqui Apocalipse 20, versículo 12. Vamos para o terceiro, o 13º. E deu mal os mortos que nele havia, o inferno deram também os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja o que está escrito, irmão. Veja o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 19. Quando Pedro e João, Pedro e os apóstolos, eles foram presos. Eles disseram para os religiosos daquela época, os religiosos daquela época, ele disse: julgai vocês que são líderes, qual é melhor, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Obedecer sua liderança, mesmo sabendo que é errado, mesmo com conhecimento da palavra, do testemunho de Jesus, mesmo assim continua obedecendo a homens que estão fazendo errado. É igual o religioso. O religioso está na igreja, o seu religioso cai no chão, espumando, gritando e diz que é o poder de Deus. Aí o crente está lá na frente, vê que isso é um diabo, vê que isso é um engano, mas mesmo assim bate palma. A mesma coisa é o religioso que sabe que vender sua casa, seu carro e dar para a igreja é errado, mesmo assim bate palma. Sabe que o pregador está enganando e mesmo assim bate palma. Não tem coragem de falar a verdade. Mas em Atos capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz o quê? Melhor é obedecer a Deus do que a vocês. Pedro falou, julga vocês mesmos aí, qual é melhor? Obedecer a Deus ou a vocês? A Bíblia, irmão, hein? A Bíblia é o caminho, é a verdade, é a luz, porque a Bíblia é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos olhos, assim sucessivamente, uma ou outra, mas ela te traz à existência aquilo que não existe. Vamos prosseguir. Versículo 14 e 15. No versículo 14 e 15, traz uma realidade. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Versículo 14 e 15 de Apocalipse 20. Agora, presta atenção aqui em mim. Presta bem atenção em mim aqui. Irmãos e amigos, eu não estou aqui pregando uma religião. Nem quero e nem vou. Eu não estou aqui blasfemando da sua crença, nem quero e não irei. Eu estou aqui falando que a salvação está diante dos teus olhos. Veja o que diz Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Veja o que está escrito em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja o que está escrito em João 6, 51. Eu sou o pão que desceu do céu, assim disse Jesus. Veja o que está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, assim disse Jesus. Veja o que está escrito em João capítulo 1, versículo 29. Disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus é o sentido da vida, não é a religião, é Jesus. E o seu testemunho é a essência da profecia. Veja o que diz em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés disse: um dia, irmãos, um dia, povo hebreu, povo israelita, um dia, Deus levantará um profeta semelhante a mim, porque desde Moisés ninguém deu vista aos cegos, desde Moisés ninguém parou as tempestades, desde Moisés ninguém, irmão, foi capaz de parar as águas, mas o próprio Moisés disse: um dia Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, a eles dê ouvidos, fazeis tudo o que ele mandar. Deuteronômio capítulo 18, versículo 5, versículo 15. Veja, queridos, amados irmãos e amigos, em Salmos 110, olha o que está escrito em Salmo 110. Assenta-se à minha direita, meu filho, porque está escrito assim: Jeová, o Todo-Poderoso Deus, ele disse: assentou-se o meu Senhor à direita do meu Senhor. Veja que o profeta e escritor desse versículo diz, veja que disse o profeta, a teologia diz que foi Davi, eu vou crer que foi Davi, eu creio que foi Davi que falou, o próprio Jesus disse que foi Davi que falou, né? Disse: assenta à minha direita o meu Senhor disse: assenta-se à minha direita, para que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés. Veja que Davi disse que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel falou para Jesus, o seu filho: assenta-se à minha direita para que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi isso que aconteceu. Os inimigos de Jesus estão debaixo dos pés dele. Por que os inimigos de Jesus estão debaixo dos pés dele? Porque ele está lá em cima. Ele está no universo. O universo todo, todos os planetas, todos os cantos do universo está debaixo dos pés de Jesus. Ele manda nas estrelas, ele manda nos planetas. A grande estrela, o Sol, vai perder o seu brilho só de ver a chegada de Jesus. Você não entendeu ainda, irmão. Tu acha que o Sol vai ficar escuro como vinho? Vai perder o seu brilho por causa de quê? Pela presença de Jesus quando estiver se aproximando deste planeta. Você acha que a Terra vai ser moída como moe um papel? Ó, a Terra vai ser feita assim por causa de quê? Pela presença do grande Filho de Deus que está se aproximando. Quando o Filho de Deus vier com todo poder e glória, nada nesse planeta, nada nesse universo vai ficar quieto, vai todo se tremer, porque Deus, o próprio Deus, Jeová, colocou Jesus à sua direita. Queridos amados amigos, que bom é estar com vocês aqui. Nós lemos capítulo 20 de Apocalipse. Compartilhe com os amigos. Use esse vídeo para pregar na sua igreja, na sua religião, nas esquinas, nos quarteirões. Usa essas palavras para a sua própria vida. Temos que ser salvos, irmãos. Não tem outro objetivo, temos que ser salvos. Muito obrigado pelo carinho e o amor. Eu sou missionário M. Barbosa, aqui do canal Semeando Unção. Um beijo, um abraço. Tchau, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Tchau.